Olá, amigos seguidores do canal CISO Sudamérica, buenos dias a todos, como estão? Como vai passado a noite de jueves? Espero que todos tenham tenido uma noite maravilhosa e um amanhecer muito bueno também, hoje de dia viernes. Espero também que todos tenham um dia maravilhoso, com muita paz, saúde, felicidade e tranquilidade. Também, amigos seguidores, chegamos então ao dia 14 de agosto de 2026, ao 14º dia do mês 8 do ano de 2026, dia viernes. Vamos iniciar o vídeo da manhã de hoje com os incisos que se passaram em final de la noite de ayer de jueves, em la madrugada de viernes, hasta o momento deste vídeo, dia viernes pela manhã, onde vamos iniciar com o sismo que se passou em Colômbia. Colômbia houve um sismo de 3.0 em la escala Richter, a 5 km de profundidade, às 8h27 da noite de ayer. Colômbia 3.0 barra intensidade, cerca de la Terra, solamente 5 km de profundidade, que se passou às 8h27 da noite de ayer de jueves. Depois houve um sismo em Chile. Chile 3.0 na escala Richter, a solamente 10 km de profundidade. Cerca de la Terra, barra intensidade, Chile 3.0 sentiu um leve pequeno movimento. Este sismo se passou às 9h07 da noite de ayer. Depois Colômbia. Colômbia 3.1 na escala Richter, a solamente 50 km de profundidade, às 9h26 da noite de ayer de jueves. Colômbia 3.1 barra intensidade, cerca de la Terra, 50 km de profundidade, sentiu leve pequeno movimento Colômbia com este sismo. Depois Colômbia, aí movido Colômbia, 4.5 na escala Richter. Novamente Colômbia tembla, depois desse forte sismo que passou de 7.4 em dia lunes. Segue durante esta semana tendo algumas réplicas fortes em Colômbia, igualita desta de 4.5 na escala Richter, a 100 km de profundidade, às 10h21 da noite de ayer. Moveu Colômbia novamente. Depois Venezuela. Venezuela 3.0 na escala Richter, a solamente 70 km de profundidade. Este sismo se passou às 12h02 de la madrugada de hoje de dia viernes. Venezuela 3.0 barra intensidade, cerca de la Terra, 70 km de profundidade, não sentindo muito movimento, pouco leve, pelo que sentiu Venezuela. Depois Chile 3.1 na escala Richter, a solamente 80 km de profundidade. Este sismo se passou às 4h24 de la madrugada. Chile 3.1 barra intensidade, cerca de la Terra, 80 km de profundidade. Não há sentido muito movimento. Chile 3.1 que se passou às 4h24 de la madrugada. Depois Bolívia 3.4 em escala Richter, a 226 km de profundidade, a 1h54 de la madrugada. Bolívia 3.4 barra intensidade, lejos de la Terra, a 226 km de profundidade, não sentindo quase nada de movimento, pouco leve movimento Bolívia com este sismo. Depois Chile 3.3 em la escala Richter, a 242 km de profundidade, às 12h30 de la madrugada. Chile 3.3 barra intensidade, 242 km de profundidade, lejos de la Terra também, sentindo um leve pequeno movimento em Chile com este 3.3, que se passou às 12h30 de la madrugada. Agora Chile sentiu mover-se 4.1 na escala Richter, a solamente 65 km de profundidade, às 3h11 da madrugada.
Chile 4.1 na escala Richter, sentindo o movimento, pois foi cerca da Terra a 65 km de profundidade. Depois Colômbia, 3.1 na escala Richter, a 24 km de profundidade, às 3h44 da madrugada. Colômbia 3.1 na escala Richter, cerca da Terra, 24 km de profundidade, sentindo um leve pequeno movimento. Depois Colômbia 3.12 na escala Richter, a 89 km de profundidade, às 5h01 da madrugada. Colômbia 3.2 barra intensidade, cerca da Terra, 89 km de profundidade, sentindo um leve pequeno movimento. Novamente Colômbia 3.0 na escala Richter, a 58 km de profundidade, às 5h45 da madrugada. Colômbia 3.0 barra intensidade, 58 km de profundidade, sentindo um leve pequeno movimento. Depois Chile 2.7 na escala Richter, a 148 km de profundidade, às 7h14 da manhã de hoje. Chile barra intensidade, quase não é sentido movimento, pois foi lejos da Terra. Depois Argentina, 2.7 também, a 88 km de profundidade, às 8h19 da manhã de hoje. Argentina 2.7 sentiu quase nada de movimento também, mesmo sendo cerca da Terra. Depois Colômbia, 2.6 na escala Richter, a 141 km de profundidade, às 7 da manhã de hoje. Colômbia 2.6 sentiu quase nada de movimento, pois foi lejos da Terra. E finalizando o vídeo de hoje, Colômbia 2.8 na escala Richter, a 29 km de profundidade, às 7h13 da manhã de hoje. Colômbia 2.8 não sentiu quase nada de movimento, mesmo sendo cerca da Terra. Tá bem, amigos seguidores? Não se olvide de dar seu like, inscreva-se no canal, envie para seus amigos, vizinhos, familiares e grupos do WhatsApp, tá bem? E na noite regressaremos com um novo vídeo de los que se passarem hasta final de la mañana de hoy, en la tarde, hasta inicio de la noche de hoy, de día viernes, ¿está bien? Tengan todos un buen día y hasta la noche. Chao, chao.